Beleza, gente? Então vamos começar a nossa Bible School, nossa aula do módulo Introdução à Bíblia. Introdução à Bíblia, ok? E o nosso tema, que nós já começamos na aula anterior, é ferramentas para o estudo bíblico. Vamos falar junto? Ferramentas para o estudo bíblico. Será que além da Bíblia, existem outros livros que são importantes para cada um de nós sermos bons estudantes, né? Estudiante é espanhol. Estudantes da palavra de Deus, para nós crescermos e florescermos nas coisas do Senhor, entendermos melhor a palavra de Deus. Será que existem ferramentas para isso? Sim ou não? Sim. Sim, nós já vimos, nós vamos dar uma breve introdução, tá? Como o nosso texto básico, 2 Timóteo 3, 16 a 17, tá? Esse é o tema de todo esse módulo que nós estamos falando. A palavra de Deus diz, vamos falar junto? Toda a Escritura, depois de mim, toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, redarguir, corrigir e instruir em justiça, para que o homem e a mulher de Deus sejam perfeitos, perfeitamente habilitados para toda boa obra. Amém? Quem quer ser usado por Deus aí? Fala glória a Deus. Levanta as duas mãos para o céu e fala assim: Senhor, usa a minha vida através da tua palavra. Fala comigo, eu quero ser cheio da palavra, cheio do Espírito Santo, para ser usado poderosamente pelo Deus da Bíblia. Amém? Então nós vimos a aula passada, essa é a frase principal da aula passada: biblioteca não é um luxo, mas é uma das necessidades da vida de um estudante da palavra de Deus, de alguém que quer crescer nos conhecimentos do Senhor, e não só nos conhecimentos de Deus, né? Em qualquer área da vida. Se você não tiver uma boa biblioteca, bons livros, boas ferramentas, né? Um mecânico sem ferramenta, tenta imaginar que tragédia, né? Não é? Hoje mesmo levei meu carro para arrumar, achando que tinha estourado o amortecedor e tal. Fui ver lá, levei o mecânico, era só apertar 2 parafusos lá que estavam meio frouxos. Quer dizer, o cara precisa ter o conhecimento. Ele ficou até sem graça de me cobrar. Eu falei: não, mas cobra aí. Cobra a hora que você gastou aí para apertar os 2 parafusos. Mas cobra, é justo. O cara ficou, sei lá quanto tempo lá para descobrir o defeito. Não é verdade? E a gente tem que ser justo e acertar essa situação, né? Mesmo que o cara, não troquei nada, mas ele gastou um tempo, dedicou um tempo ali do seu conhecimento, da sua sabedoria e das ferramentas que ele tem para apertar aquele parafuso. Cristão é a mesma coisa, gente. Nós precisamos ter as ferramentas para sermos bons intérpretes da palavra de Deus. Amém? É ótimo ler a Bíblia, ter uma versão da Bíblia é maravilhoso, é o basicão. Mas se você quer ser um tremendo conhecedor da palavra de Deus, um excelente exegeta, né? Uma pessoa que realmente vai fazer uma boa hermenêutica, ou seja, extrair da palavra de Deus conceitos corretos, ensinamentos corretos, verdadeiros princípios bíblicos, nós precisamos ter uma biblioteca. Biblioteca não é um luxo, é uma necessidade da vida de todo cristão. Amém? Isso é um dos grandes patrimônios que nós podemos deixar para os nossos filhos. Fico muito feliz, né? Eu tenho 2 filhos que são apaixonados em leitura. Apaixonados em leitura. Esse dia mesmo eu gastei R$150 com um livro. E chegou os livrinhos, fizeram a festa. Pensa numa alegria. Por quê? Eles veem o pai e a mãe estudando. O pai e a mãe lendo. Então automaticamente os filhos vão seguir o nosso exemplo. Amém? Então é importante a gente deixar como legado para os nossos filhos, além da nossa própria vida, termos uma biblioteca. Biblioteca não é luxo, é uma das necessidades da vida. E o livro principal da nossa biblioteca, qual vai ser, gente? A palavra de Deus. A Bíblia, o Biblos, né? O livro dos livros, as Sagradas Escrituras, a palavra bendita do nosso Senhor. Amém? Então nós já vimos aqui umas versões de Bíblia que podemos escolher, né? Existem várias versões
de Bíblia. A primeira que nós vimos é Almeida, Revista e Corrigida. Tá? Essa aqui geralmente é a Bíblia dos assembleianos. Os pentecostais gostam muito dessa versão. Cada versão da Bíblia, cada Bíblia de estudo tem um grupo específico que se identifica mais com ela. Geralmente os pentecostais, os assembleianos, né, gostam dessa versão, Revista e Corrigida. Tá? Revista e Corrigida. Amém? Nós já falamos um pouquinho para ela, uma das mais antigas, a Revista Corrigida. Também nós vimos sobre Almeida, Revista e Atualizada. Essa aqui é a mais comum, é a mais utilizada em todos os meios cristãos, protestantes principalmente. É a Bíblia que nós projetamos no telão. Essa daqui é a ARA, ou também conhecido como RA. ARA ou RA, Revista e Atualizada. Fala comigo, Revista e Atualizada. Atualizada da onde? Da RC. Então já é uma atualização da Revista e Corrigida, ok? Outra versão muito importante, que é importante, gente, se vocês puderem, ter várias versões da Palavra de Deus, porque às vezes numa versão o texto parece que para você não ficou muito claro. Você pode pegar outra versão, abrir e chegar ao entendimento daquele trecho específico da Palavra de Deus, que é o que os especialistas chamam de perícope. Anota aí, perícope. Perícope, o que é? É um trecho. Perícope. É um trecho específico da Palavra de Deus, que ele é completo por si só. Né? Por exemplo, quando nós vamos pregar, os pregadores, os pastores, geralmente a gente separa uma perícope. Uma perícope pode ser um capítulo inteiro da Bíblia, pode ser 3 versículos, 5 versículos, pode ser um versículo só. Por exemplo, João 3,16 é uma perícope completa, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tem um pastor norte-americano que ele ficou durante 20 anos ministrando esse texto da palavra de Deus. Você imagina ficar 20 anos tirando sermões diferentes de um mesmo texto da palavra de Deus. Ele sempre começava a partir desse texto. Era o texto básico, era a perícope que ele usava por sermões dele. Provavelmente um grande evangelista, né? Os evangelistas é que adoram esse, adoram o ID, né? Lá de Mateus 18, 19, ir por todo mundo, pregar o evangelho. Tem alguns textos que você se identifica mais, e geralmente relacionados ao teu dom principal, ao teu chamado principal. Sim ou não? Cada um aqui tem um versículo favorito, sim ou não? Tem. Um salmo que gosta mais. Isso pode ser uma perícope, tá? Ou um capítulo inteiro da palavra de Deus. Então é isso aí, tá bom? Então às vezes em várias bíblias diferentes, em várias versões diferentes, você pode ler o mesmo versículo, a mesma perícope, o mesmo trecho da palavra de Deus e fazer assim, ó. Abrir a tua mente, o teu entendimento com relação a diferentes versões da palavra de Deus e compreender melhor aquilo que o texto sagrado quer dizer. Amém? Quem já teve essa experiência assim de estar numa versão, de repente partir para outra e entender melhor o texto? Isso é muito bom. Bom ter pelo menos umas 3 versões de Bíblia. As 3 versões de Bíblia é muito importante. Você vê que a gente mesmo pregando, às vezes a gente fala, tá, não sei o que, tá, a Bíblia disse isso aqui, mas em outras versões diz isso aqui. Como é que a gente sabe as outras versões? A gente foi lá, estudou aquele trecho específico, né, em outras versões, que às vezes fica mais clara para quem está ouvindo. Não é verdade? Fica mais claro, tá? Então, Almeida Corrigida e Fiel. Gente, se existe uma versão que talvez seja a melhor de todas as versões, o pastor Valteri sempre fala muito dessa versão aqui. É a versão que todos nós pastores temos. É essa versão aqui, Corrigida, Fiel. Porque ela tem o texto mais parecido, mais próximo, mais fidedigno, mais fiel aos textos originais. É a Corrigida, Fiel. Se você fosse escolher de todas as versões a melhor versão,
seria a corrigida fiel, sem dúvida nenhuma. É a versão principal que eu utilizo, né, quando a gente está pregando. As Bíblias que eu tenho, principais Bíblias minhas, está nesse texto aqui, Almeida Corrigida Fiel. Sociedade Bíblica Internacional. Fala comigo. SBI. Sociedade Bíblica Internacional. Vocês vão ver que tem dois segmentos, tá? Tem três sociedades bíblicas, na verdade, na língua portuguesa. Sociedade Bíblica do Brasil, SBB. Tem a Sociedade Bíblica Internacional. E tem a Sociedade Bíblica Trinitariana. A Sociedade Bíblica Trinitariana é a sociedade bíblica responsável dessa versão Almeida Corrigida Fiel. Tá bom? Tem uma outra versão que o pastor Loteri também gosta muito, inclusive é a Bíblia dele principal. É a Bíblia que ele usa há um longo tempo, há vários anos. Já avacalhei, né? Há vários anos, vamos dizer assim, a Bíblia que ele tem mais costume, que ele usa no gabinete e tal, que ele está mais acostumado, que é a Bíblia que ele tem mais tempo. É essa daqui, versão revisada com os melhores textos hebraico e grego. Também é uma versão muito boa, conhecida como VR. Fala comigo, VR. VR. Ou seja, versão revisada, ela é conhecida como versão melhores textos, tá? Porque também, tanto quanto a corrigida fiel, ela é muito fidedigna aos textos originais. Claro que é uma linguagem não tão modernizada, mais arcaica, mais antiga, mas é mais fidedigna ao texto original em grego e hebraico. Ok? Tem outra versão também muito conhecida, edição contemporânea de Almeida, que é conhecido como ECA, edição contemporânea de Almeida. Essa aqui não é muito comum, mas também existe. Eu nunca vi, mas sei que existe. Tem gente que usa, tá? Tem uma outra versão que foi produzida pela Joerp e algumas outras editoras, chamada Almeida Século XXI. Pode botar aí, Almeida Século XXI. Também é uma versão muito boa, né? Que é uma versão bem atualizada, bem modernizada, bem de fácil compreensão também. Vamos dizer assim, uma tradução mais parecida com o português de hoje. Bom, Almeida, século XXI. Tudo tendo como base qual? A RC e a RA, a revista corrigida e a revista atualizada. Tá bom? Tem uma outra versão muito propagada hoje, nos dias de hoje, que é a NVI, a nova versão internacional. Fala comigo, NVI. NVI. Uma das coisas boas da NVI, gente, é que os pesos, medidas, tabela, altura, tudo já está traduzido para o nosso entendimento hoje. Então, por exemplo, ele não usa côvado, ele não usa talento, ele usa as palavras de medida, pesos e tabelas na medida de hoje. Então já está a medida atualizada. A tabela de medida já é atualizada. Então já diz que a arca tem tantos centímetros, 1 metro e tantos centímetros. Então ela já dá o tamanho exato. Então você fica olhando uma tabela de pesos e medidas, ela já foi atualizada na medida comum dos brasileiros, da língua portuguesa. Ok? É a NVI, é muito utilizada, principalmente pelos pastores hoje, nos cultos, não no nosso, tá? O pastor Loteri não gosta muito dessa versão, ele diz que é muito moderno, não sei o quê. Tem que entender também que o pastor Loteri, vocês sabem, né? Ele já tem 60 e poucos anos, então ele, obviamente, por ter mais tempo de cristão, mais tempo de andar com Cristo, né? Ele tem esse apego aos textos mais antigos. Não tem nada de errado com isso, tá? E a NVI é uma versão mais modernizada, vamos dizer assim. Então aquele pessoal, né, que tem mais tempo de vida cristã, às vezes tem maior dificuldade não que ele tenha dificuldade, óbvio, nosso pastor é uma inteligência em pessoa, né? Mas ele gosta mais dos textos antigos. E ele nos incentiva e nos cobra, no sentido de que nós também usemos esses textos que são mais fidedignos. E ele tem razão nisso, tá? Nós obedecemos ele e seguimos essa linha de direção pastoral. Bom, então, por exemplo, o pastor Giovanni, ou ele usa RA, também é um texto excelente, maravilhoso, ou ele usa
A ACF, a corrigida fiel. Mas vocês nunca vão ver usando a NVI, tá? Não que a NVI tenha problema, não tem nada disso. Exatamente. Ela é muito mais fácil de entender, tá? A NVI, gente, ela é muito mais fácil de compreender. Só tem algumas dificuldades no sentido que o pastor Terino pode voltar de novo, tá?